Constituição Federal de 88, uma Constituição que foi tida como uma Constituição possuidora de força normativa, não apenas as suas regras, mas também os seus princípios foram entendidos como normas a serem aplicadas, e não apenas um projeto ou um programa. Uma Constituição analítica, uma Constituição no Brasil que trata dos direitos fundamentais, não apenas, mas de vários aspectos do direito. Nesses 30 anos tivemos um acesso ao judiciário muito alargado, tivemos a ampliação dos legitimados para propor controle de concentrado de constitucionalidade. Então tivemos, com todos esses elementos, sem dúvida alguma, o protagonismo do judiciário. Novamente, não vejo como avaliar isso como algo ruim ou algo bom. É muito difícil, eu creio que as saídas não são exatamente apresentadas quando se rotula algo. Isto é absolutamente negativo ou absolutamente positivo. Há pontos importantes, porque o judiciário se afirmou como um garantidor do Estado de Direito, como um garantidor das regras que devem definir a convivência em sociedade. Mas esse limite da atuação do judiciário, como bem destacou o presidente do STJ, Noronha, na sua fala, é que deve ser buscado. O ministro Cueva falou muito bem, às vezes o pêndulo, no início da implantação de uma determinada matéria, tende para um lado, e ele, com o aplicar, com o passar dos anos, vai atingir o necessário equilíbrio. Então, eu vou centrar a minha breve explanação sobre o que o ministro Cueva chamou de programa de ação, e o que eu tinha aqui batizado de alternativas ao ativismo judicial. Programa de ação, muito mais adequadamente, fala sobre o que eu estaria a dizer, porque é muito complicado termos apenas a aposta de que iremos convencer os juízes do Brasil a seguir a autocontenção, que é o primeiro passo. É um passo muito importante. Eu creio que é o principal até. Seria, através de eventos como esse, discussões como essa, artigos científicos, convencer os juízes brasileiros que a autocontenção é algo importante, de que a regra é a aplicação da lei e o cumprimento dos contratos. Em qualquer Estado de Direito, esta deve ser a baliza de todos, porque, senão, não teremos a previsibilidade e a estabilidade que são necessárias para um ambiente favorável dos negócios, um desenvolvimento civilizado entre as pessoas. Se o povo brasileiro elegeu determinadas leis para nos reger, através de seus representantes, legitimamente eleitos, se os contratos foram firmados livremente por partes capazes, dentro desse ordenamento, o normal, o básico, é que haja o cumprimento. E, portanto, o judiciário deve evitar a sua expansão, a expansão de direitos para além do que é definido na legislação. Essa deve ser a regra, salvo, obviamente, momentos delicados e importantes exceções. Contudo, não acredito que iremos sensibilizar de logo, ou pelo menos de uma vez, os juízes brasileiros quanto à autocontenção. Então, duas seriam as propostas de ação, do ponto de vista de procedimento, para minorar os eventuais problemas decorrentes do ativismo judicial. O ativismo judicial, que, como vimos, tem objeções do ponto de vista democrático e tem objeção do ponto de vista dos custos. Por vezes, decisões interferem em orçamentos públicos, interferem em custos, sem a devida verificação da eficiência. Mas eu não entendo que o judiciário deva deixar de ser o garantidor dos direitos do nosso país. Então, como compatibilizar essa função garantista dos direitos do judiciário e a previsibilidade ou estabilidade necessária também em relação aos custos do nosso país? Primeiro programa de ação diz respeito à segurança jurídica. Sem dúvida alguma, esta parece ser a palavra-chave para que possamos navegar nesses momentos de incertezas.
E a segurança jurídica em nosso país vem ganhando corpo como um princípio constitucional implícito, ou um sobre-princípio constitucional. A segurança jurídica está posta expressamente no atual Código de Processo Civil brasileiro, quando o Código de Processo Civil aposta no sistema de precedentes, que significa a autoridade do cumprimento das decisões judiciais de forma isonômica em relação a todos. Quando diz mais que em caso de overruling, em caso de mudança de entendimento dos tribunais sobre uma determinada matéria, haverá de ser modulado esse novo entendimento para garantir a segurança jurídica. Também eu quero celebrar uma decisão da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, adotada há cerca de 45 dias, de forma muito novidadeira, e trago aqui para celebrar, no seguinte sentido, de que a nova interpretação sobre uma matéria efetuada pelos tribunais não pode ser aplicada aos casos em andamento ou a fatos do passado. O que está na lógica disto? Ora, uma das regras mais importantes da Constituição é da irretroatividade das leis. A lei não pode retroagir para prejudicar ato jurídico perfeito, direito adquirido e coisa julgada. Se a própria lei, fruto do poder originário do direito, fruto de quem possui mais legitimidade para regular a sociedade, que são os eleitos pela sociedade, não pode retroagir, como poderia fazê-lo uma nova interpretação dos tribunais? Ora, se em determinado ano eu adoto um contrato, eu pratico um ato, de acordo com as leis do meu país, e de acordo com a interpretação então vigente dos tribunais de meu país, como poderei ser surpreendido 10 anos após, no julgamento de um caso, com a mudança do entendimento do tribunal sobre a matéria? Isso seria a insegurança jurídica vigorando no Brasil. A mensagem que o tribunal deve passar, a mensagem didática que os tribunais devem passar ao país é: confiem em minhas decisões, sigam os meus precedentes. Não apenas juízes, desembargadores sigam os precedentes dos tribunais superiores, mas sociedade brasileira. Sigam as leis e os meus precedentes. Porque se no futuro eu vier a modificar meu entendimento sobre a matéria, não vou colhê-lo de surpresa. É o princípio da segurança, o princípio da confiança legítima, da boa-fé legítima que deve vigorar. E o Supremo Tribunal Federal decidiu nesse sentido, em um voto do ministro Dias Toffoli, há 45 dias, um importante precedente que espero consiga ser dominante em nosso país. E também a lei número 13.655, que entrou em vigor em abril deste ano no Brasil. A lei que modificou a norma de introdução ao direito brasileiro, que é uma lei que trata da interpretação e aplicação do direito no nosso país. O que traz de novidade esses 10 artigos dessa importante lei? Que, na minha opinião, deve ser uma lei que deve pegar em nosso país. No Brasil, há esse conceito: certas leis pegam, outras não pegam. Mas, na minha modesta impressão, todas as leis no Brasil deveriam ser absolutamente, efetivamente aplicadas, como diria Tobias Barreto. A lei não existe por mero luxo, mas somente para ser aplicada. E o que diz essa lei em 2 destaques que irei fazê-lo? Primeiro, que uma decisão que invalidar um ato ou um contrato, ela deve sopesar e deve tratar das consequências dessa decisão, ela deve tratar de uma regularização proporcional e ela deve evitar ônus excessivos às partes. Então, uma lei que traz, portanto, balizas para a invalidação de um ato ou de um contrato. E depois, a lei trata exatamente deste tema, sobre uma nova interpretação ou sobre a mudança do pensamento dominante dos tribunais. Em norma expressa do direito positivo brasileiro, agora consta que, no caso de uma nova interpretação, ela deve prever uma regra de transição
para que as partes possam, no futuro, se adequar ao novo entendimento, e mais, não pode ser aplicada aos casos pretéritos. Isso que estava a falar, que era já a pregação de muitos doutrinadores no Brasil, que foi a decisão do Supremo Tribunal Federal a que me referi, de segurança jurídica, hoje a norma expressa do ordenamento jurídico brasileiro. Então, todos nós que juramos cumprir a Constituição e aplicar as leis do país, temos que aplicar esse dispositivo. O novo entendimento não se aplica aos casos pretéritos. Isso é norma básica de segurança jurídica. E um segundo ponto nesse programa de ação. O que é que eu quero dizer com isso? O ativismo, ele vai continuar acontecendo. Muitos irão expandir a aplicação da lei, por mais que façamos eventos como esse, por mais que possamos, busquemos conscientizar a todos, nós. Contudo, se as novas interpretações respeitarem a segurança jurídica, pelo menos a consequência dessas novidades não irão devastar a floresta, que é a nossa preocupação central. E o segundo ponto, e caminhando para a conclusão, é o necessário diálogo institucional que deve haver entre a justiça e os outros poderes, como hoje é formalizado no Canadá. A última palavra sobre o direito, obviamente, não queremos discutir isso aqui agora, embora isso seja discutido em muitos lugares do mundo, é do judiciário. Mas a última palavra não quer dizer exatamente a verdade absoluta. No direito, como na vida, não há verdade absoluta. E, portanto, esse diálogo institucional significa a possibilidade do judiciário, ao tomar uma decisão, entender que o legislativo pode adequar a norma àquela decisão do judiciário, superá-la. Isso aconteceu no Brasil em alguns momentos da história recente. Eu vou citar um exemplo. O Supremo Tribunal Federal decidiu que não poderia haver verticalização das coligações no Brasil, que deveria haver verticalização das coligações partidárias. Os estados deveriam repetir a coligação nacional. O Congresso Nacional se reuniu e aprovou uma emenda à Constituição dizendo não é obrigatório a verticalização pelo princípio da autonomia partidária. A matéria voltou ao Supremo Tribunal Federal, que acolheu a medida do Congresso, porque agora veio via emenda constitucional e não como a lei previa anteriormente. Então, percebam que esse diálogo institucional deve ser respeitado. O judiciário pode, ao invés de tomar uma decisão, adotar uma decisão do tudo ou nada sobre um programa público, declarar um projeto do executivo ou do legislativo inconstitucional, pode anotar as diretrizes pelas quais aquele projeto continuará sendo constitucional. Não adotar a política do tudo ou nada, mas de realizando audiências públicas, de dialogando com os poderes, pacificar o Brasil, ajudar no que disse ontem o ministro Toffoli, nessa caminhada, que é um dos papéis do judiciário, não apenas resolver litígio, mas também contribuir com a pacificação de nossa nação. E, concluindo, por que no Brasil, às vezes, é tão destacado quem vence uma eleição presidencial, se a esquerda ou a direita? Muitas vezes, todos nós vamos a países da Europa, e a gente muito mal sabe quem está governando o país, se é alguém de esquerda ou de direita. Eu desafio a muitos aqui. Talvez quando a gente chega ao país é que a gente percebe quem naquele momento está governando. Por quê? Porque o governo deve ser das leis e não dos homens, como diria John Adams, um dos fundadores da pátria americana. Porque o governo de leis diz respeito ao direito, e o governo dos homens diz respeito ao poder. É isso que eu espero que o Brasil chegue, em que o Estado de Direito seja tão importante, em que a estabilidade seja tão prioritária, que as regras sejam cumpridas, né? De que, eventualmente, o governo que venha seja respeitado e que o Brasil passará por ele
ou apesar dele, ou com ele, ou independente dele, porque as regras de convivência da sociedade estão estabelecidas, são disciplinadas e são cumpridas por todos. Então, penso que o ativismo judicial ele deve ser avaliado à luz dos instrumentos também da economia, mas não apenas da economia. Não devemos retirar dos juízes brasileiros esse sentimento de justiça, que me parece que é muito importante para a definição de uma nação justa. Não vejo com maus olhos, muito ao contrário, vejo com bons olhos a independência do Poder Judiciário. Penso que se eu sou investidor em um país, eu vou analisar se nesse país o judiciário é independente, porque isso é importante para a validade dos negócios. O judiciário deve ser independente dos demais poderes, mas a independência não significa a desarmonia. A independência, ao contrário, ela vem com harmonia, com diálogo. E, portanto, o equilíbrio há de ser buscado. Imperando o Estado de Direito, nós certamente atravessaremos todas as tormentas. Muito obrigado. Bem, diante do adiantado da hora, eu comunico que não haverá o coffee break e que nós vamos passar agora imediatamente para o segundo painel. Muito obrigado a todos. Então, gostaria de convidar Judge Douglas Ginsburg, juiz do Tribunal de Apelações para o Distrito de Colômbia, Daniel Rubenfeld, professor das universidades de Berkeley e de Nova York, André Gustavo Corrêa de Andrade, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, e Arnaldo Rosepian, procurador da Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo e conselheiro do Conselho Nacional de Justiça. You can start here. Yeah. The topic of this panel is economic analysis of law and regulation. And so I'm going to take the occasion to talk first a bit about what's happened with regard to economic regulation in the U.S. I think it's a story with lessons. And then turn to what judges can do by way of incorporating economic analysis into their work. Earlier today, it was suggested that having a judiciary that's economically well informed is the work of a generation, and I think that's probably true, and that's happened to some degree, as Nuno Garupa said earlier, in the U.S. It wasn't always this way. And it came about, as Nuno suggested, by the changes that occurred in the legal academy, which turned out graduates who were economically more sophisticated, and eventually those people became judges and important advocates and so on. This started in the 1940s in the very first sense that the University of Chicago Law School then seems to have been the first one to appoint an economist to its faculty. That was Henry Simons, who was a student of taxation. By the 1970s, all of the top universities, law schools, had an economist on their faculty, in some cases several. And over this period, from the 40s to the 70s, the economic analysis of law moved from an initial concentration
on obvious topics for fruitful collaboration between lawyers and economists, such as utility regulation, taxation, and competition or antitrust. And a move to less obvious areas that proved also to be fruitful, such as torts and contracts and corporate law and so on. And to illustrate an example from this earlier period in the area of taxation, it was really the economists who taught the lawyers on faculties to think, and later on legislators as well, to think about incentive effects at the margin, as economists say, not to look at average effects, but at the marginal effects, the effects that will be felt by the marginal consumer, the marginal taxpayer, whose behavior will change in response to a change in the law. And every change in the law, including a judicial decision that's merely clarifying it, will have consequences at the margin for some parties who are affected by that law. Later, law and economic scholarship turned to economic regulation, by which I mean regulation usually, inevitably by an administrative agency, usually limiting market entry, fixing prices, and other terms of competition. And these scholars asked what turned out to be an embarrassing question for regulators and regulated firms alike. And that question was, where did economic regulation come from in the first place? The crucial intellectual event in the creation of the modern regulatory state was the New Deal experiment with corporatism, which reached its zenith in the National Industrial Recovery Act of 1935. And the idea of the NIRA was to organize every industry so as to cooperate with government and labor in a plan to combat deflation, which was, of course, the problem of the times. So competition would be limited and prices increased in order to enhance producer revenues, which could then be used to raise wages, thereby increasing purchasing power and demand, and then to finance the plant expansion necessary to meet that demand. But, of course, the Supreme Court held the whole scheme unconstitutional in 1935. And although the NIRA failed constitutionally, the industry-specific regimes that accompanied it in related statutes of the time were upheld, starting in 1937 when the Supreme Court adopted a much more liberal attitude, by liberal I mean open attitude to federal regulation using the Interstate Commerce Clause. And so we had the Agricultural Adjustment Act and the Federal Communications Act and the Federal Water Power Act and the Glass-Steagall Banking Act and the Securities and Exchange Act and the Civil Aeronautics Act and so on and so on. And in fact, a very substantial part of the economy, agriculture, finance, transportation, energy, communications, all were subjected to pervasive regulation that typically prohibited or limited entry by new firms, regulated prices, subsidized some consumers at the expense of others, but nonetheless coexisted uncontroversially with relatively free markets in, for example, mining and manufacturing and distribution and services. In an economy where competition rather than regulation was still presumed to be the norm and regulation the exception. The exception was starting to swallow the norm. And the tolerance for this sort of regulation persisted well into the post-war era, prolonged no doubt by the prosperity that surrounded it. So the national attitude towards economic regulation, insofar as one could say there was an attitude, could be thought of as, if it ain't broke, don't fix it, and nobody had pointed out that maybe it was broke. So renewed attention to regulatory economics began only in the 1960s under the leadership of antitrust scholars at the University of Chicago, both lawyers such as Richard Posner and economists in the economics department or the business school such as George Stigler, who were schooled to believe that competition is the best regulator of markets. And competition, as you know, maximizes consumer welfare, not producer profits. And these scholars
that saw that many regulated industries, many regulated markets were structurally competitive. That is, they involved a large enough number of rivals that there was little reason to fear monopoly pricing absent regulation. And there was no other obvious rationale for the economic regulation. So I'm referring here to such regulated industries as airlines, motor carriers, railroads, which are few, but they compete with motor carriers, which are many, barges, deposit accounts at financial institutions, natural gas, which is produced by thousands of field producers, and after the technological revolution of microwave and satellite communications, also telephone and telecommunications services. All potentially competitive, all strictly regulated. Another thing the antitrust scholars brought to their inspection of these regimes was the realization that private firms are rarely able to sustain a cartel with a large number of participants or otherwise to collude without the aid of government. And in fact, it seemed that the most plausible explanation for economic regulation of structurally competitive markets was that to see it as a device by which the government supported industry cartels that otherwise couldn't have survived, or if they had survived, would have been unlawful anyway. And a little historical research revealed that in almost every instance, these industry-specific economic regulatory regimes had been imposed by the government at the request of the industry to be regulated. The final irony they found was that the regulated industries did not typically earn monopoly profits under regulation. Instead, they were, in the case of railroads, bankrupted by inept regulators, or in the case of the AT&T telephone monopoly, lived a quiet life. But in other industries in particular, the firms looked for and often found loopholes through which they could vent their competitive instincts. So some of us here, a few of us anyway, could recall the time when airlines served lavish meals and showed first-run movies and had attractive, glamorous indeed, stewardesses and so on. In the late 1970s, interest rates that banks could pay to depositors were capped by regulation, which led them to start giving away premiums, everything from toasters for a small deposit up to Mercedes cars for a large deposit, all to circumvent the anti-competitive effect of the regulation. Now, this revisionist view of economic regulation that I've described as being something far from vaguely protective of the consuming public, this revisionist view was in fact sees regulation as a front for politically powerful industries to shield themselves from competition, and it had in the U.S. a distinctly bipartisan flavor and this realization, and became enormously influential. Statutory reforms that were proposed by academics during the Ford administration became enacted statutes during the Carter administration. Airlines and railroads substantially deregulated. But the larger story was not in the statutory reforms, which are politically hard to obtain, but rather in the administration of the existing statutes. So, for instance, the Securities and Exchange Commission simply deregulated brokerage commissions as of 1975. And a brokerage transaction that might have cost $700 in April, after May, cost less and less, and today costs $5, and in some cases costs nothing, is given free by brokerage houses because they can profit from housing the shares on their books. The Civil Aeronautics Board was abolished by a statute, passed in 1978 and abolished in 1984. And since their creation in 1938, they had never, ever authorized the entry of a new transcon or major new interregional carrier in the United States. Never. That's gone. The Interstate Commerce Commission, also now gone, had regulated motor carriers who had to have a license to carry a particular type of goods from point A to point B, say retail pharmaceuticals from Kansas City to Oklahoma City.
And all of a sudden, the Interstate Commerce Commission said, instead of applying for a license, send us a postcard, tell us what you want to do. If you don't hear from us in 30 days, you can do it. And then they didn't read the postcards. So it completely deregulated motor carriage without even an act of Congress. Before the Department of Justice brought its case breaking up the AT&T monopoly, the Federal Communications Commission had deregulated customer premise equipment, which is everything that attaches to the phone system. They threw out their own 1972 regulations of cable television, which had stifled development of that industry, and they relaxed substantially their regulation of broadcasting. The Treasury Department even began to allow virtually free entry into banking. If you had the requisite capital and no one in the organizing group was a felon, you could have a national bank license. Complete change around. Now, all of these developments occurred under the influence of what has been called the old law in economics, that trilogy of tax and antitrust and utility regulation, which had always been explicitly concerned with economic activity. And from the very first has used some kind of economic analysis. Then came what I'll call the new learning, which afforded new insights about different areas of the law, the common law subjects in particular. So, in retrospect, it doesn't seem so surprising, perhaps, that a lot of the same legal scholars who had been working in the old field of law and economics began to see an economic logic at work also in the common law courts, in such areas as tort and contract, where the discourse had never been explicitly economic, unlike those regulatory regimes. Indeed, neither the common law courts nor scholars of the common law spoke the language of economics at all. And nonetheless, their decisions were seemingly quite efficient. They were cast in different terms in terms of negligence and reasonable care, expectations and reliance interests. But there was a hidden logic that was revealed through study, beginning with, most important, I think, the first edition of Richard Posner's Economic Analysis of Law in 1973. A regularity and a tendency towards efficient resolution of these cases in these fields without the aid of economics, without theorems, without quantitative methods, or any other extra legal input. Starting in the 1980s, several of these law and economics scholars became federal appeals court judges and are still sitting today and have been joined by others. And several of them have written about the contribution that economics can make to the judicial process. And in some, I would say that it can be very helpful, and I say this based on 30 years of experience as well. The contribution of economics can be great, but not so much in finally deciding the case, but rather in alerting the judge to spot economically dubious propositions along the way to resolving the case. So it doesn't take a lot of training for a judge to become a relatively sophisticated consumer of economics, not a producer, not someone who can write regression analyses or even read regression analyses, but someone who can ask questions that penetrate to the economics underlying the phenomena that are being discussed in a court case. Bob Bork, explained the limitations of economics in legal analysis by noting that it's possible to restate any legal problem in economic language, but that's not the application of economic analysis because, and I'm quoting now, economics is not a set of words, it's a method of reasoning, and it works only when you are dealing with things that are comparable, close quote. My classmate and now still a federal judge in Chicago, Frank Easterbrook, sees an almost completely positive, non-normative role for economics along similar lines, namely to understand the legal system and the activities the system regulates, and that includes understanding the consequences of decisions that are pending. He writes, the discipline of economics instructs people that to understand the effects of a rule, they must evaluate the rule's influence on marginal incentives rather than the rule's average consequences. It shows why we should ask questions ex ante
rather than ex post. It teaches people to respect the ability of markets to capture the information of all traders and thus to create wisdom more profound than any actor possesses individually. And finally, I'll quote Edward Becker on the Third Circuit in Philadelphia. The point is that judges are constantly looking for insights. We are looking for ways to help us decide close, difficult cases. And I submit, he wrote, that the methodology, the sharp, precise, analytical tools of law and economics can help us decide these anguishingly close cases. Well, we should be wary of grand systems and methodologies, and we should be looking for insights, we judges, and additional perspectives. Cases worth litigating involve close and difficult issues of law, made closer and more difficult by highly capable lawyers on each side, and any source of insight, any relevant perspective is going to be helpful to the judge whose mind is open to it. On the court where I sit in Washington, 90% of our cases are challenges to government action in one way or another, and about a third of them are challenges to regulatory decisions. So we are faced with these questions every day, questions that are usefully informed by an economic perspective. Steve Landsberg at Cornell wrote in The Armchair Economist, most of economics can be summarized in 4 words. People respond to incentives. The rest is commentary. And indeed, there are a few simple precepts about human behavior and human institutions, and we can call them economics or just applied common sense or a realistic assessment of human nature. A few simple precepts that carry the judge, or for that matter the counselor or the businessman or the statesman, a long way. Quoting Judge Bork, one does not have to be a real economist to benefit, because microeconomics is a field in which the simple ideas are the powerful ones. Close quote. Now we're talking about simple ideas like the downward sloping demand curve, which has implications not only for utility regulation, but for criminal sanctions, for pollution abatement, and for most other forms of social control. Why do we raise the penalty for a second offender? Because we realized that the penalty for the first offense was not sufficient. It didn't accurately gauge the value that the offender placed on offending. Simple ideas like the irrelevance of sunk costs and the relevance of marginal analysis and so on. Behind those simple ideas, beyond those, when we go beyond those, we encounter a problem. Several problems. Very few cases provide us with a factual record sufficient to make an economically well-informed decision. And a court, unlike an academic economist, cannot merely make a reasonable assumption in lieu of an actual fact with actual evidence and go on from there to decide a case. Nor would the incorporation of economic rules into the law necessarily enable lawyers to develop the economic facts on which the court could then proceed, because often those facts cannot be made to exist. We don't know the slope of a criminal's downward sloping demand for loot. We know it's downward sloping. We don't know much more than that. If we knew, the sentences would be set so that the marginal cost of imprisonment equaled the marginal benefit of deterrence to society. What would it have cost a tort defendant to have avoided a fatal accident? We can inquire into that, but we don't know what to do with the data when we get it, because we don't have an agreed-upon means of judicially valuing the decedent's life. So instead we, in the common law at least, turn it over to a jury and hope for the best. In sum, I agree with my colleagues on the bench that both about the utility and about the limitations of economics in deciding cases. We would all lose something of real value if we did not understand the application of economics to law. But I hasten to add that we would lose our legitimacy as judges if we thought we could decide cases simply because we do understand the economics of law. Thank you for your attention.
Speaking after Douglas Ginsburg is a difficult task because he did such an incredible job. I want to start off by pointing out that fitting in with his paradigm, I was one of the relatively early members of the new Law and Economics. And before I get into my talk, I should tell you a little bit about my background. I'm actually a PhD economist, but I've been a law professor for 40 years. And after a while, and I've actually studied a lot of law, but after I'd published a couple law review articles, the law school said, we might as well give you tenure. You don't really need to finish your law degree. So in the U.S., that phenomenon is not that unusual. And that's because, many law schools in the U.S. have found that the application of economic analysis to law can be extremely informative. And because we have quite a few judges, like Judge Ginsburg, who actually find that their own analysis benefits from the study of economics. Excuse me a second. So I want to talk today about two related issues. I want to try to explain to you why I think the economic analysis of law is important in dealing with regulatory issues. And then I also would like to talk to you specifically about the economic analysis of competition and competition issues and explain why that's important. And actually, this has been on my mind because just last week I chaired a panel at NYU, that university south of here. And at that panel, we were talking about BRICS, the 5 countries led by Brazil. And during that analysis, I had a chance to not only talk to one of the CAGE commissioners, but also to think about the important role that CAGE fits in the Brazilian economy. So let me talk first about how economists and many lawyers view the relationship between regulation and competition. So we take any industry, like in many of the industries Judge Ginsburg has talked about, and we do need a regulatory overlay because the regulations are present because there are market failures of various kinds. Perhaps this is an industry in which the benefits of the good that's being produced are very broad and private firms would not necessarily produce at the right level. Or perhaps the industry involves huge network effects where individuals jump on board because other individuals are also consuming. And the network effects generate substantial market power. And we do have to worry in those cases that there will be a monopoly that sets higher prices than we would like. Or perhaps there are other informational problems where consumers are not really having access to the accurate information which would allow them to make sensible economic decisions. So I could go on. There are quite a few reasons why we really need a regulatory role in our economy. There's no question about that, but the important question is what's the best role for these regulatory agencies to operate? And there, I would argue that regulation per se has significant limitations because regulation typically involves setting quantities rather than letting prices work in a market. So many regulations will determine how much you can provide, maybe occasionally what the price should be, or they'll say we're going to monitor the rate of return and we don't want firms to earn too high a rate of return. To the extent that the regulation involves looking at quantities, that really gets in the way of economic efficiency. And efficiency here means basically allocating resources in a way that's most effective at helping all the consumers. So quantity regulation generally has proven not to be terribly effective. And therefore, in industries in which we expect that we can generate competition, as Judge Ginsburg suggested, we need to consider limiting the role of the regulation to kind of setting the basic rules of the game, making sure we understand what the property rights are,
and then letting the firms in the industry compete. Because that competition is likely to lead to lower prices. It's likely to create better incentives for innovation, and it will generate significant resources, which will then allow the state to deal with other important social problems like unequal distribution of income or other market failures. So my rule of thumb is, when I look at regulatory agencies, is I see a role, but I try to make sure that that role is limited to the role I just described, and the role does not go far in terms of regulating prices or otherwise inhibiting otherwise competitive behavior. So it's a complicated process, and regulation, of course, is driven a lot by the political process. And I would just say, in the U.S. and many other countries, it's not always true that the regulations are set in the most optimal way. And that's why I think it's important for the competition agencies, in this case, in your case, CAGE. In our case, we've got 2 federal agencies that are active and many state agencies. It's important for the competition authority to really monitor the regulatory activities of these various agencies. And it's not surprising, therefore, that in many industries, first of all, it's not surprising that deregulation that Judge Ginsburg talked about has generated significant benefits to our society. In trucking, in airlines, in telecommunications. There's not really much doubt about that. There's not much disagreement. And the question then becomes, what is the exact role for the competition authority in complementing, I would say, the regulatory process? So just to take some examples, when we look at many industries in the U.S., and I think it's the same in Brazil, we'll see multiple parties being involved. So let's say airlines. In Brazil, the Civil Aviation Agency is involved in regulating airlines, but CAGE also has, as I understand it, has a role to play in looking at the airline industry. In the U.S., we actually have 2 regulatory agencies that deal with airlines, the Department of Transportation and the Federal Aviation Administration. But the Department of Justice is very active in looking at the airline industry. And I could go on and on. Telecom, same story. In the U.S., the Federal Communications Commission and the Department of Justice are very active in many issues related to telecom. Now, you might think that having 2 regulatory agencies is overdoing it. It's just, or 2 agencies, but that's not the case. The key thing is to make sure that these agencies perform the right role, and generally that they don't duplicate the roles that they play. So, to pick an example that I happen to have followed pretty closely when I was at the Antitrust Division of the Department of Justice, let's take telecommunications. We have a very active FCC, the Communications Commission. We have an act, the Telecommunications Act, which reformed telecommunications and actually encouraged competition. But we also have the Department of Justice looking at certain issues as well. There is, unfortunately, from my point of view, duplication. And the duplication occurs when, for example, when there are mergers, and the Department of Justice naturally is involved in looking at mergers, but the FCC also has authority when mergers actually involve a change in actually control of the company. That means that, for example, when I was working for the Department of Justice and looking at the AT&T proposed acquisition of T-Mobile, we had parallel but totally independent investigations by the FCC and by the DOJ. And not only that, while I was working on that matter, I never once communicated with my colleagues at the FCC, because the rules in which these agencies operate are quite different, and any such communications would have been public, and that would have been very difficult. So my view is, when in doubt, we should bend over and give the authority to the competition agency, which will be concerned about making markets work more effectively. So I, for example, would be comfortable advocating that the FCC give up its authority to handle mergers and leave that to the Department of Justice.
And I would say the same about some overlap in some of the other agencies. If I had more time, I would go on and talk about my view of airlines, where I've been very involved and very active, and so on. But I want to go on and make a few other points in the limited time I have left. First of all, so far I've been talking about regulation within the country, but there's certain regulations that really have substantial international implications. And that's partly true because it's natural for governments to support certain industries that they favor. These industries become national champions. But the net result of that activity, which happens in many countries around the world, may be harm to the competitive process and the ultimate harm to consumers worldwide. And that's why I think that the International Competition Network, of which Brazil and the U.S. are members, plays an important role. The ICN does not have any statutory authority, but it has worked very well to get the broad group of nations, over 100, who are involved in the competition process, to develop common themes and looking at price fixing, and even now looking at process questions. And CAJE plays an important role indirectly because CAJE is the new CAJE, I should say, that is really has been playing, and I think will continue to play an important role in the Brazilian economy. By the way, I take some credit for the new CAJE because my first trip to Brazil was meeting with the head of the old CAJE, and 6 months after I left, CAJE collapsed. So I don't know what's going to happen after I talk today. Hopefully nothing terrible will happen. That was my one joke, by the way. Now, I want to say one other thing before I finish, and that is we also can use economic analysis of law to think about a federalism question, to think about the design of the role of the economy, the political economy of a country, and trying to figure out what authority should go to what level of government. And I'm actually in the process of just finishing a book with a colleague in which I develop an argument that I think is pretty powerful, and that is that the ideal system of government for an economy is what we call democratic federalism. It's democratic because there actually there are good reasons to believe that authoritarian governments do not work nearly as well as democratic governments. And that's not just because of the economics, it's also because of individual rights, human rights, and so on. And most of us here would accept that. But what's a little less obvious is that a federal system in which authority is allocated among multiple tiers of governments, I would argue, generally works more effectively than a single centralized government institution. And I base my conclusion on empirical work that I've done looking at the economies of both authoritarian and democratic governments and centralized and decentralized governments over 50 years, and looking at about 70 or 80 countries. And what my co-author and I have found is that democratic federalism generates higher rates of economic growth and essentially more effective market allocations. Now, I haven't studied the Brazilian federal system, but it is a federal system. It fits the design I have in mind. You've got, I think, 25, 26 states, thousands of municipalities, but still an important center. And so I think that, and I hope that people who are studying the economic analysis of law will look to think about how to make that federal system work more effectively. Thank you. Boa tarde a todos. Eu primeiro gostaria de agradecer a organização, a Fundação Getúlio Vargas, o professor Carlos Ivan, o Sidney, pela oportunidade de estar aqui pelo segundo ano consecutivo, dessa vez aqui para moderar esta mesa, que já tivemos o privilégio de ouvir o Judge Ginsburg, o professor Rubenfeld, e naquilo que me compete para introduzir esta mesa que por si só já foi apresentada nas brilhantes falas aqui dos dois professores, eu peço primeiro licença para começar saudando os ministros do Superior Tribunal de Justiça, o ministro Campi, o ministro Cueva, o ministro Saldanha,
nosso presidente ministro Noronha, saudar o meu sempre Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, hoje secretário de Estado da Justiça de São Paulo, Márcio Elias Rosa, o subprocurador-geral do Ministério Público de São Paulo, o Mário Sarrubo, o nosso sempre presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, o Marcos Vinícius, que já brilhantou esta manhã com a sua fala. E fazer aqui uma reflexão que nas falas que já foram lançadas aqui nesta mesa, eu não tive a oportunidade de ouvir, que é algo que, naquela experiência que tenho eu já há 3 anos no Conselho Nacional de Justiça, tenho vivenciado. A questão do direito fundamental levado ao Poder Judiciário. Eu, que tenho a oportunidade de cuidar ali da coordenação do Fórum da Saúde, desde fevereiro de 2016, o que verifico é, sem dúvida nenhuma, o enfrentamento do direito fundamental à saúde e a reserva do possível. E o Judiciário, invariavelmente, tendo que se debruçar sobre essa problemática para fazer o devido encaminhamento. Os palestrantes que falaram até agora destacaram a força das agências reguladoras nos Estados Unidos da América. Na questão da saúde, nós temos 3 agências reguladoras que cuidam do encaminhamento dessa questão. Nós temos a Anvisa, nós temos a ANS, nós temos a Conitec. E a pergunta que se coloca: por que o Poder Judiciário, quando se debruça sobre essas questões, não tem nas agências reguladoras um norte seguro para tomar as suas decisões? Primeiro porque, nesse momento, nesta quadra, o Brasil, naquilo que me é possível observar, vive um momento muito severo de deslegitimação das instituições. E as agências reguladoras sofreram, sem dúvida nenhuma, esta contaminação. Então, considerando a fala, inclusive, do magistrado Ginsburg, que as pessoas respondem a incentivos, no que diz respeito à judicialização da saúde, os incentivos são enormes. Primeiro, essa questão da deslegitimação, o descrédito das agências reguladoras, e fico muito à vontade para falar sobre o tema, não que comungue deste entendimento, mas esta é uma realidade, e nós discutimos isso recentemente num seminário realizado no Superior Tribunal de Justiça, que teve a presença do ministro Cueva, coordenado pelo ministro Sanseverino, em que trouxemos a ANS para dentro desta discussão, com toda a sua diretoria, para que pudéssemos ali fazer uma avaliação de como poderíamos encaminhar esta questão de forma a trazer um pouco mais de segurança jurídica nas relações que envolvem a saúde pública e a saúde privada. Achei interessante nas falas anteriores que a questão da segurança jurídica é algo que perturba muito a comunidade jurídica e, sem dúvida nenhuma, a sociedade como um todo. E isso me remete a 1981, quando ainda na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, o professor Geraldo Ataliba, já de saudosa memória, dizia que o que diferenciava o Brasil dos demais países, sobretudo os países de primeiro mundo, não era o idioma, não era a moeda, não era a inflação, mas era a segurança jurídica. O professor Nuno dizia aqui sobre o conceito de segurança jurídica no século XIX, no século XX e no século XXI. Mas, respeitados os respectivos momentos históricos, esta, sem dúvida nenhuma, é uma questão que nós temos que enfrentar também agora, sob outros parâmetros, mas continua sendo algo absolutamente atual e muitas vezes de difícil compreensão para aquele cidadão, um cidadão que busca no Poder Judiciário o último refúgio de esperança de ver os seus direitos constituídos em decisões que tenham efetividade,
ele não compreender muitas vezes como uma determinada demanda que é ajuizada numa determinada comarca consegue obter sucesso e na outra comarca aquela mesma questão ele não é detentor do direito que ele acreditava estar à sua disposição. E na questão da saúde, acho que os tribunais terão que enfrentar, por exemplo, a questão da solidariedade nas demandas da saúde. Quer me parecer que a solidariedade nas demandas da saúde, ou seja, eu posso escolher contra qual órgão da administração, qual administração eu vou acionar, a municipal, a estadual ou a federal, isto sem dúvida nenhuma é um contributo para que eu me sinta à vontade para exercitar a judicialização. Me parece aqui, ousando fazer uma reflexão sobre o tema, que a questão da solidariedade era algo importante quando nós não tínhamos o processo eletrônico, quando nós não tínhamos uma justiça federal já espalhada pelo Brasil. Então, diante daquele quadro, sem dúvida nenhuma, a solidariedade favorecia o exercício do direito de buscar a jurisdição por parte do jurisdicionado. Me parece que hoje esta é uma questão que o Poder Judiciário, os tribunais superiores deverão repensar para que a gente consiga estabelecer alguma ordem nesse tipo de demanda. Também trazer aqui para a reflexão e, na sequência, quem falará propriamente sobre o tema é o desembargador André, que é alguém que tem uma formação urbanista, alguém que já se preocupou por meio de obras publicadas sobre a interpretação da legislação à luz da Constituição Federal, alguém que se preocupa com a questão da dignidade da pessoa humana em seus escritos, ter presente, portanto, na sua fala, e tenho certeza que nos brindará desta forma, como operar essa questão da reserva do possível e a busca do direito fundamental hoje, direito à saúde, que embora esteja consagrado de forma expressa lá no artigo 6º da nossa Constituição, por grande parte da doutrina já é compreendido efetivamente como um direito fundamental. E o que nós lá, no Conselho Nacional de Justiça, estamos tentando oferecer ao longo desses 3 anos? A possibilidade do magistrado ter à sua disposição conhecimento técnico, conhecimento científico, para que ele possa deliberar com segurança e, talvez, na excepcionalidade, conferir aquilo que não está previsto nos regramentos, nas regulações estabelecidas pelas agências reguladoras, e ele, portanto, compreender o porquê as limitações são impostas. Eu estou absolutamente seguro, ministro Campbell, ministro Saldanha, ministro Cueva, nas andanças que fiz visitando os tribunais no Brasil, que se para iniciarmos o discurso ao magistrado, sobretudo o magistrado de primeiro grau, que a sua preocupação primeira há de ser com o cuidado visando a preservação do orçamento, nós não obteremos sucesso. Ao longo desta caminhada, o nosso discurso tem sido, senhor ministro, uma judicialização qualificada, uma judicialização que busca sair daquilo que está estabelecido no regramento baixado pelas agências reguladoras. Quando feito de forma fundamentada em evidência científica, o contributo é um melhor cuidado do orçamento público, ou mesmo, e é importante destacar isso, na saúde suplementar, uma estabilidade e uma saúde para as operadoras dos planos de saúde, porque também sem elas, 25% da população brasileira que tem este serviço à sua disposição, e quem sabe este número possa crescer na medida que nós encontremos alguma estabilidade, sem dúvida nenhuma, é função do magistrado quando exerce a jurisdição. Então, ele ter em mente a análise econômica do direito é algo que vem como consequência, no que diz respeito à área da saúde, do exercício da jurisdição de forma qualificada, de forma segura e com conhecimento científico.
Eu me lembro que uma vez participei de uma mesa com um estudioso da questão da judicialização da saúde, alguém que acho que já inclusive participou ou ainda participa dos cursos de pós-graduação da Fundação Getúlio Vargas, que é o Daniel Wang. É um pós-doutorado na área de saúde pública, professor da Universidade de Londres, e ele me indagava, por que o judiciário atua tanto na área da judicialização? Seria uma ditadura do judiciário? Eu dizia para ele, bom, para início de conversa, o judiciário não funciona se não for provocado. E para que ele funcione na questão da saúde, é necessário que a demanda judicial tenha, no mínimo, um receituário médico instruindo aquela peça subscrita ou por um advogado público ou privado, ou por um integrante do Ministério Público. Em segundo lugar, e ele trazia como exemplo o Sistema Público de Saúde inglês, a agência reguladora britânica, o NICE, que talvez a mais considerada no mundo, e lá a judicialização é algo absolutamente residual, quase inexistente. Acho que, sem dúvida nenhuma, porque naquela sociedade o conceito de cidadania é algo muito mais avançado do que no nosso Brasil. Ou seja, nós estamos nos referindo a um país onde o primeiro-ministro perde a questão relacionada com o Brexit, ele renuncia à condição de primeiro-ministro. E, na sequência, ele verifica que ele permanecer como parlamentar no parlamento inglês prejudicaria a primeira-ministra, ele abre mão do próprio mandato. Então, nós estamos falando em cidadania. Nesses termos, o Brasil é um país que tem esse conceito ainda por construção. E, sem dúvida nenhuma, caberá ao Poder Judiciário ajudar na construção segura desse conceito, direitos e deveres. Me lembro que ontem o professor Leal falava, o Brasil é um país que carece de ordem. E, sem dúvida nenhuma, é o Poder Judiciário que terá que descascar este abacaxi e estabelecer as balizas adequadas para que possamos caminhar de forma segura para uma sociedade cada vez mais justa. Eu acho que, por hora, já falei até demais na condição de moderador e passo a palavra ao desembargador André, que, salvo engano, está no 2º grau do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro desde 2007, numa Câmara Civil. Então, portanto, alguém que seguramente já enfrentou as questões relacionadas com a saúde suplementar e, melhor ainda, é oriundo do Ministério Público. Né? Passou, portanto, pela carreira que eu integro lá em São Paulo, hoje como Procurador de Justiça há quase 32 anos. Então, eu passo a palavra imediatamente ao André para que ele possa fazer a sua explanação. Esse aqui. Bom, já boa tarde a todos, não é mais bom dia. E porque já é boa tarde, vou procurar ser breve, porque todos devem estar famintos, loucos para ir para o almoço. Eu já posso ver pela cara dos amigos aqui que já estão falando, vamos rápido. Eu quero primeiro agradecer à Fundação Getúlio Vargas, na pessoa do professor Carlos Ivan, do César Cunha Campos, e um agradecimento especial ao Sidney Gonzalez, que é um amigo querido, pelo convite que me foi feito para participar desse evento, desse congresso tão prestigioso, com a plateia tão seleta, mais seleta impossível. Estou falando aqui para ministros, né, do STJ, amigos queridos, estou falando para professores, enfim, advogados, pessoas da comunidade jurídica. E para mim é uma honra estar podendo participar numa universidade como Columbia University. Pensando sobre a questão Law and Economics, da influência da economia no direito, eu me vi muito dividido, porque estou acabando de concluir um trabalho de doutorado em que a minha grande influência, eu diria que a minha matriz teórica, é um autor norte-americano que, digamos, que é um antagonista da ideia da influência da economia ou de qualquer outro fator extrajurídico no direito, né? Eu estou falando aqui, na verdade, de um ícone da doutrina norte-americana, que é o Ronald Dworkin, que nos deixou há pouco tempo, e que travou embates intelectuais fantásticos,
deliciosos com Richard Posner, que é exatamente aquele que introduziu a ideia da influência, né, dos conceitos econômicos no direito. E confesso que ainda tenho dificuldades, né, como um magistrado integrante de um país que é da família de civil law, de conseguir conjugar as ideias econômicas para as decisões judiciais. Uma coisa é a gente aprender, eu acho que é fundamental a gente aprender os conceitos econômicos, porque eles nos ajudam como parte da vida, parte do cotidiano, a compreender certas situações, compreender, por exemplo, como funcionam as agências reguladoras, qual o papel das agências reguladoras. Muitos colegas nossos acho que não têm uma noção precisa do que fazem as agências reguladoras. Alguns, por exemplo, podem imaginar que elas estão ali para defender o consumidor, quando, na verdade, elas não são órgãos de defesa do consumidor. Elas têm um papel que é muito mais amplo, um papel de intervenção na economia, né? Fazendo um papel que antes cabia ao Estado, né? Na verdade, as agências reguladoras no Brasil, elas vieram com uma finalidade diferente das agências reguladoras criadas aqui nos Estados Unidos da América, na época do New Deal. Na época do New Deal era uma forma de interferência, de intervir na economia, enquanto que no Brasil a ideia das agências reguladoras veio no sentido de diminuir a interferência do Estado na economia, porque o Brasil, na época, era um país interventor, fortemente interventor. Então, era uma forma de o Brasil sair diretamente, o governo sair diretamente da intervenção na economia e deixar aquilo descentralizado para essas agências, essas autarquias, para fazer esse papel de uma forma um pouco mais ágil, mais flexível. Mas voltando à questão da dificuldade que eu ainda encontro, eu acho que eu tenho que ler um pouco mais o Richard Posner para poder realmente aprender os conceitos, né, que ele trouxe para compreender o direito. Não tenho a menor dúvida de que várias são as concepções de justiça, vários são os conceitos de direito. E esse é mais um, a ideia da interferência dos conceitos econômicos nas próprias decisões judiciais. Mas ainda tenho dificuldade de realmente usar esse custo-benefício como um fator preponderante para as decisões judiciais. Foi mencionado aqui pelo moderador a questão sensível, que toda hora nos chega, da reserva do possível, né? Quando volta e meia nós julgamos recentemente, Ricardo, não sei se está aqui o Ricardo, julgamos recentemente um caso envolvendo um plano de saúde e que tinha negado um tratamento a uma determinada criança, né, que era portadora de necessidades especiais e para quem havia sido recomendado um tratamento, digamos assim, não convencional. Eu nem chamaria de experimental, mas não convencional, que era ecoterapia e outros tipos de tratamento que seriam importantes para o estímulo dessa criança. Isso foi negado, porque isso não tinha sido colocado pela ANS entre os tratamentos que eram de cobertura obrigatória pelo plano de saúde. Como julgar uma situação dessas, né? Porque a agência reguladora não colocou aquilo como sendo de cobertura obrigatória. Será que a gente, então, deixa isso a cargo de uma agência reguladora? É ela quem vai resolver? E como é que fica a questão do direito à saúde? E quando a gente tem um médico, por exemplo, que indica esse tratamento, mas que não está lá indicado pela agência reguladora? É uma coisa difícil, né? Mas, voltando ao meu dilema, tenho muita dificuldade em usar argumentos, usando aqui uma terminologia do Ronald Dworkin, usar argumentos de polícia, arguments of policy, quando eu ainda tenho essa crença, tenho essa fé que o juiz tem que julgar com argumentos de princípio, arguments of principle. E eu acho que com base nos princípios jurídicos, nos princípios de direito, que nós temos que julgar, né? Porque, afinal de contas, também usando uma expressão do Ronald Dworkin, se a gente quer levar os direitos a sério, que é dar ao direito um sentido de direito forte, a gente não pode desconsiderar os princípios para julgar com base em argumentos econômicos. Mas aí eu pensando, então como a gente conceber a utilização desses conceitos econômicos no julgamento de um caso? E eu me lembro que quando eu fiz o meu mestrado, e agora já estou completando o doutorado,
A minha tese foi exatamente sobre um outro instituto norte-americano. Eu agora estou escrevendo sobre o problema do hate speech, mas isso é um outro problema que não cabe aqui. Mas no meu mestrado eu estava escrevendo sobre o problema dos punitive damages. E os punitive damages são exatamente um instituto que foi criado para acabar com aquilo que a gente poderia chamar de uma racionalidade estritamente econômica que muitas vezes determinadas empresas empregavam para regular uma determinada situação. E eu citaria apenas um caso, que para mim é paradigmático, e que foi um caso que na época me gerou tanto interesse que talvez tenha até me levado a estudar os punitive damages. Eu me refiro ao caso, o Ford Pinto Case. O Ford Pinto Case, para quem não sabe, eu acho que a maioria de vocês deve lembrar desse caso, se refere a um veículo muito popular que foi fabricado na década de 70, se não estou enganado, e que era um carro popular. E um carro que teve um sucesso de venda estrondoso. Mas surgiu um problema. Verificou-se que esse veículo começou a se envolver em acidentes de gravidade anormal. Estatisticamente, ele estava se envolvendo em acidentes que eram muito graves. E aí se descobriu que, na verdade, havia um erro na concepção do projeto desse veículo, porque o tanque de combustível tinha sido colocado na parte traseira do veículo de uma forma tal que, havendo uma colisão por trás, o risco de haver um vazamento, né, do combustível era muito grande. E havendo um vazamento, qualquer faísca poderia fazer com que aquele veículo pegasse fogo, poderia explodir, etc. E tal. E isso aconteceu em várias situações. Num caso paradigmático, foi levado às cortes de justiça, descobriu-se que havia um memorando interno, né, dirigido pelos engenheiros aos executivos da empresa, indicando o seguinte: olha, para fazer isso antes do carro ter sido colocado no mercado de consumo, para a gente resolver esse problema, que já tinha sido detectado pelos engenheiros, os riscos de haver esse tipo de acidente, e disseram, olha, para a gente fazer uma modificação do projeto, vamos ter que gastar algo em torno de $11 por unidade. Então, muito bem. E aí pediram para fazer um levantamento estatístico de quanto seria gasto caso eles não fizessem alteração no projeto e tivessem que, eventualmente, responder às ações de indenização que surgiriam daí e que seriam presumíveis, com base num cálculo estatístico. Chegou-se à conclusão que o que seria gasto com pagamento de indenizações, na época fixadas, né, naqueles padrões, seria inferior ao que eles teriam que gastar com a alteração do projeto, colocando o carro no mercado de consumo. Qual foi a decisão dos engenheiros? Deixa como está. Vamos pagar as indenizações e não vamos arcar com os custos de cada unidade, porque no final das contas nós vamos pagar um valor muito superior. Por conta disso, o júri, nesse caso, fixou uma indenização que cobriria o lucro da empresa. Então, os punitive damages nessa situação, eles vieram como uma forma de impedir um lucro imoral, um lucro que, ao fim e ao cabo, se era imoral, era ilícito também. Claro que houve desdobramentos, no final das contas, esse valor de indenização foi diminuído, mas esse caso serviu como um alerta para as empresas automobilísticas na época. E mostrou como é que um raciocínio estritamente econômico, negativo, maléfico, poderia ser desfeito através de um outro raciocínio estritamente econômico que impedisse esse proveito ilegítimo por parte das empresas. Bom, o que eu quero dizer com isso é que, por mais que nós tenhamos dificuldade, muitas vezes, em aceitar a ideia da influência da economia no julgamento das decisões judiciais, nós não podemos também desprezar esse tipo de raciocínio. Porque, afinal de contas, ao julgar, nós não julgamos apenas olhando para a lei como se a lei ela vivesse num mundo à parte. Nós não vivemos num mundo à parte. Vivemos um mundo em que os fatores econômicos contam, os fatores morais contam, os fatores humanos contam. E é com esse conjunto de elementos que o juiz tem que lidar no seu cotidiano com as diversas situações que se lhe apresentam na vida. Muito obrigado a vocês. Eu quero, diante do horário, agradecer, então, ao Judge Ginsburg, ao professor Humfield
e ao André, desembargador André, dizendo aos senhores que encerramos agora a primeira parte, vamos para o almoço e retornando, acho que às 2h30, isso? 2h15? Qual é o horário de retorno? 1h30? Ah, 2 horas. Às 14 horas, 2 horas. Vamos lá. Quantas pessoas? São 4. Thank you. Yeah, yeah.